Boa noite. Quero primeiramente dar os parabéns a todos que vocês venceram as visitas, as festas e o futebol que está rolando nesta hora. Parabéns. E que Deus seja louvado pela fidelidade de cada um de vocês. Amém. Isso é sempre bom ver quem é quem numa hora dessa, né? E hoje nós falaremos sobre descanse no grande poder de Deus. Eu vejo que existe uma aflição muitas vezes quando você liga a TV. A China está se preparando para invadir a ONU. Os Estados Unidos não sei o quê. Tal país está investindo mais bilhões, outros trilhões, se armando e dizendo assim, só apertar o botão o mundo acaba. Se isto te faz mal, deixa de assistir. Porque a palavra final não é do Xi Jinping. A palavra final não é do Lula. Não é do presidente dos Estados Unidos. Não é da Coreia, não é de ninguém, nem um ser humano. A palavra final é de Jesus Cristo, amém? Porque o túmulo está vazio. E eu falo sobre descanso no poder de Deus, para você, vou relembrar algumas coisinhas para afirmar esta tese. Quando Maria ficou grávida, ela precisava de ir para as montanhas para não ser apedrejada e morta. Quando Jesus nasceu, precisava de fugir para o Egito para não ser morto pelo rei Herodes. E depois nós sabemos no seu ministério, quantas vezes ele precisava de se deslocar para um outro lugar, para não ser apedrejado, porque não era a hora. E nós sabemos mesmo na cruz, nos escreve num livro um judeu, historiador, Joséfo, ele diz que a cruz é o pior mal que possa existir. Não há dor que podemos igualar com a cruz, porque ela fica exposta ao sol, ela fica exposta ao calor, às moscas, as varejeiras, o sangue, suor. Isto era para escravos, para assassinos. E Ele fez tudo isso por você e por mim. E Ele venceu, por isso descanse no Senhor. Amém? Nós podemos crer firmemente que a palavra final não é de um ser humano. Não é do ser humano. E a palavra de Deus nos mostra. Jesus não foi um perdedor, mas Ele foi o grande vencedor. Para muitos foi uma morte aparente, temporária, mas tudo estava nos planos de Deus. Os homens só fizeram aquilo que estava programado por Deus. Não é que eles sobressaíram a Jesus, não. Eles só cumpriram aquilo que já havia sido profetizado. Ouvimos em Deuteronômio 31, Ele vai na frente. Foi uma palavra profética de Moisés. Milhares de anos se cumpriu, nós veremos daqui a pouco. Então nós podemos ver, aprecie quanto Deus já agiu na sua vida. Quantas maravilhas Ele realizou em você. Quantas maravilhas Ele irá realizar em sua vida, em sua família. Ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Em Atos 16, precisamos crer, tomar posse, que Ele não quer apenas a esposa, Ele não quer apenas uma pessoa da família, mas Ele quer todos.
E vai acontecer. Tome posse em nome de Jesus. Ele tem a sua hora. Muitos não vêm por amor, mas vêm pela dor. Dias atrás aconselhei uma pessoa e eu toquei pimba, bem na ferida. Ele mandou uma mensagem para mim: estou bravo com o senhor. O senhor falou certas coisas que eu não gostei. Eu falei: que bom que eu toquei na ferida. Se a ferida não for raspada, trabalhada, ela cresce, no fim, ela te mata. E que bom que eu acertei na mosca. Acertei aquilo que você precisava de ouvir. A verdade dói, mas ela transforma e ela muda realmente. Vamos ler o texto, Mateus 27, 50 a 56. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, a vida, e diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos convertidos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que lhes passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Como bom quando nós podemos crer no Filho de Deus. João Batista falava: eis o Cordeiro de Deus. E nós entoamos: o Cordeiro venceu. Ele está vivo. Isto é maravilhoso quando vemos. E os céus sempre estão à nossa disposição. E quando Jesus falou, primeiro ponto: Pai, em ti entrego o meu espírito ou a minha vida. Ele simplesmente se lançou sem medo, porque ele sabia do seu passado, que ele passou, e como o Pai sempre esteve com ele, e estaria com ele para sempre, porque falava: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o prazer. Porque Jesus aparece a certas pessoas que têm grandes planos para com eles, e na hora mais difícil vão se lembrar: ele falou que é o quê? O meu Pai. Ele está comigo. Ele vai me sustentar. E Jesus sabia tudo aquilo que iria acontecer, e ele simplesmente obedecia. A confiança no Pai Todo-Poderoso é bom descansar. Nada que possa estremecer Jesus, o ressurreto, nada. Porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Seguro mesmo na hora de morrer na cruz. Seguro mesmo passar 3 dias com Satanás ou no inferno. Mas ele sabia o que iria acontecer. Seguro na presença do Pai na ressurreição. No 3º dia o Pai foi lá com o Espírito, conforme Romanos 8, e o tirou das garras do inimigo. Tirou seu filho do Hades ou inferno. Notem, este é o poder. Ele apenas falou uma palavra e criou o mundo e tudo que existe. É o mesmo Deus, ontem, hoje e para todo sempre. Nós jamais precisamos temer o amanhã. A palavra final que Deus criou, conforme a Bíblia, e também o ser humano, está nas mãos dele. Nós só podemos crer. Nós só podemos descansar nesse grande poder. Os céus escureceram pelo peso do seu e do meu pecado. Pecado é sempre quando nós nos afastamos de Deus. Isto é pecado. Quando realizamos aquilo que não é da vontade de Deus. Isto é pecado.
E a Bíblia nos diz em Hebreus 2, 14 e 15, para que Jesus destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós não tínhamos saída, a não ser Jesus indo para a cruz. E foi que ele falou, em ti entrego. Ele sabia que ele morreria, mas também ressuscitaria, como nós veremos daqui a pouco. É maravilhoso sabermos que Deus nós temos. Por isso nós não cremos em Maomé, Buda e seja companhia limitada. Nós não cremos nada disso, porque Jesus não precisa, todos eles estão mortos. Os grandes estatistas, nós podíamos mencionar, os seus túmulos estão fechados. Mas se formos para Jerusalém, o túmulo de Jesus está aberto. Amém? Pode aplaudir, porque ele vive, está aberto, porque ele realmente vive. E nos diz a palavra de Deus, primeiramente, para destruir o poder da morte. Quando nós vamos descer a sepultura, ou seja, cremação, ser cremada, tanto faz. A alma volta para seu Criador e a terra volta ao pó da onde veio. Mas nós estaremos com o Senhor, então nada poderá nos separar. Não existe bomba atômica, não existe guerra, não existe fome, nada. Apenas confie no Senhor. Descanse no Senhor, igual o Eduardo, ele domingo passado, ele simplesmente descansou e dormiu nos meus braços, ele não se preocupou com nada. Assim nós precisamos ser, como uma criança nos braços do Pai maravilhoso, e livrar-se todos, pelo pavor da morte. Alguém gosta da morte? Gostaria de morrer hoje à noite? Ninguém levantou a mão, nem eu. Por isso já diz o pavor da morte. Mas ela foi vencida por Jesus. Amém? Ela foi vencida. E ainda diz mais, que todos estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Isto não é automático. Nós temos a porta aberta para chegar até Ele e mudar a nossa vida. É muito importante. Certa vez uma pessoa chamou um carpinteiro. Ele falou assim, olha, você está vendo aquele riacho? Você faz, aliás, uma cerca, porque eu não quero mais que o meu irmão passe para cá, porque nós não nos damos. Existe uma briga, não quero ver a cara dele, faça simplesmente uma cerca. E o pedreiro, e aí ele saiu, quando ele retorna, uns dias depois, tinha justamente uma ponte, para ir na casa do seu irmão, e o seu irmão vir na casa dele. Ele falou, mas o que você fez? Eu pedi uma coisa, você fez outra. Ele simplesmente falou assim, este é o caminho para você visitar o teu irmão, e o teu irmão chegar até você. E foi o que Jesus fez. Ele abriu, ele fez uma ponte, onde a Bíblia nos fala, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. Amém? É maravilhoso vermos o poder de Deus. E aí, o dono da fazenda falou assim, fica comigo, eu vou te contratar. Não, eu preciso ir porque eu tenho mais pontes para fazer. Quer dizer, tinha mais gente para serem reconciliados. É maravilhoso vermos aquilo que Jesus fez por nós. Seguro porque Jesus destruiu o poder da morte e o pavor da morte e livrou todos da escravidão. Jesus, o véu se rasgou, nos diz a Bíblia, de cima e embaixo. Isto era o quê? No fundo era assim mais ou menos. Aqui ficava o povo, fora, o pátio.
aqui, aliás, ficava o povo, aqui então tinha o véu, e aqui era o Santo dos Santos. Entrava o sacerdote uma vez por ano, e colocava uma correntinha na perna dele. Se ele tivesse um pecado, ele morreria. Aí eles iriam puxá-lo. E isto rasgou de cima e embaixo, porque agora nós temos acesso a Jesus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio da cruz do Calvário. Amém? Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Isso, amém, aleluia. Jesus, Ele preparou tudo. Este é o poder, nos mínimos detalhes, para nós sabermos. E a palavra de Deus nos mostra, e acrescentou Jesus: lembra de mim, aliás, Lucas 23, e acrescentou Jesus: lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: em verdade digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele inaugurou com Jesus o paraíso, onde você e eu estaremos no amanhã. Amém? Como é maravilhoso! Que poder! Não tinha nem tempo para fazer nada, uma promessa ou isso, aquilo, não. Para Jesus é ir até a presença dEle. Ele faz. Não é porque nós merecemos, porque nós somos salvos pela graça de Deus, e não por boas obras. As boas obras nós precisamos realizar, porque é um fruto daquilo que nós experimentamos, o perdão de Jesus para com as pessoas. E ainda mais, em Hebreus 7 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pode deixar. Também pode salvar totalmente. Se alguém fala que tem o quê? Que você precisa, ainda existe uma vida depois, é uma mentira, porque Ele salva totalmente. Jesus não brinca com sentimentos humanos. Nós não precisamos de purgatório, nós não precisamos de reencarnação, nada disso. Não precisamos de Buda, de Maomé, ou seja, quem for, porque Ele nos salva totalmente, porque Deus é perfeito, Deus é santo, 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 e o que Ele realiza é 10, não é 9,9, não, é 10, e é por isso que nós não precisamos temer. Quem está com Jesus tem o caminho aberto para a eternidade. Aleluia! Em segundo lugar, os sepulcros se abriram. O poder é tão grande que os sepulcros se abriram. Quer dizer, não sei quantos anos ou meses estavam aquelas pessoas. Isso é uma pequena introdução àquilo que irá acontecer no amanhã. As pessoas, a Bíblia nos diz que os sepulcros se abriram. E no versículo 52, a palavra de Deus nos mostra, não tem aqui, já foi lido, onde as pessoas saíram, abriram seus sepulcros e muitos corpos, não era um, de santos, quer dizer, santos em Jesus Cristo, que dormiam, ressuscitaram. Amém? Que maravilhoso! Este é o poder que está sobre nós. Este poder está em nós, para nos vencermos no dia a dia. A pessoa vitoriosa, seja homem ou mulher, quando chegam os problemas, muitas vezes acham que os pastores não têm problemas. É um engano. Se vocês soubessem quantas vezes nós choramos por pessoas, por lutas, por calúnias, por difamações. Mas sabe o que nós fazemos? Nós nos curvamos somente para a oração. E depois levantamos para partirmos para a vitória, para o sucesso,
para os sonhos que Deus tem para conosco e para com vocês. Eu gostaria que vocês levassem isso com vocês. Não se curvem diante de problemas, difamações, de negativismo, não. Se curvam só para orar, para interceder, e depois levante a cabeça e vamos seguir, como diz Paulo, esquecendo-me as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão. Amém? Que maravilhoso! Pode aplaudir. Aleluia! É Deus, é o passado, já diz, mas eu olho para frente, por isso que nós precisamos realmente disso. E o poder que se manifestou naquele momento é realmente maravilhoso. Vocês também tiveram esta semana um encontro com Deus. Quantas pessoas foram restauradas, foram curadas, mas eu diria é o começo. Agora tem a sequência, tem as células, tem a oração, tem os cultos. Não se curvem diante de pessoas que talvez vão zombar de você. Agora você virou um crente e vai colocar a rapadura embaixo do braço, ou a Bíblia. Não, é isso mesmo, em nome de Jesus. Porque o povo precisa conhecer quem nós somos. Porque há muitas pessoas que não conhecem Deus, mas não têm medo de falar o que eles são. Por isso que nós precisamos fazer uso desse grande poder que Deus nos deu. E é importante, quando nós olhamos a palavra de Deus, assim, o encontro com Deus, e mais uma vez, enquanto o sangue escorria pelo corpo do Filho de Deus, o diabo não podia conter a morte ou as pessoas na sepultura. Ele tem a palavra final, e sempre terá a palavra final. Isso é importante para a igreja. Nada poderá nos afastar deste poder de Deus. E esse poder de Deus está em nós. E nos diz a Bíblia. Por exemplo, Lázaro, ele falou, era 4 dias, não está para entrar agora muito em detalhes. Ele só falou assim, venha para fora. Por que ele falou, venha para fora? Ele só podia ter falado assim, levanta, ele ia levantar, mas ele falou, venha para fora, quer dizer, venha ao meu encontro. É a mesma coisa quando os pastores fazem um convite no domingo à noite, é para sair do teu banco e vir na frente, na presença de Deus, para receber aquilo que Deus preparou para você, amém? Então é por isso que ele falou, venha para fora, venha ao meu encontro. Eu tenho a solução, eu tenho este poder, a palavra final. A igreja vai sair também dos sepulcros gelados. A nossa morte não está baseada naquela escuridão. A Bíblia nos diz o quê? Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz o seguinte, porquanto o Senhor mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, um anjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque os mortos em Cristo são aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. São aqueles que enfrentaram os familiares, os parentes. Não, você nasceu nesta religião, você vai trair. Não, religião é humana, mas Deus é Deus, Ele tem o poder. Então você precisa saber, Ele pode te dar a salvação, Ele pode te livrar do inferno, da condenação. Não, então é Jesus, e não o que os parentes falam, ou os familiares falam. E nos diz então a palavra de Deus, no momento que Ele der a ordem, Ele simplesmente, aqueles que morreram com Jesus, vão ressuscitar primeiro. Então haverá 2 ressurreições, uma para a vida e outra para a morte. E somos nós que escolhemos enquanto estamos nesta terra. Agora Mateus 27, 54, por favor.
Lá temos um outro texto, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quer dizer, aqueles incrédulos reconheceram que Jesus realmente era o Filho de Deus. Por quê? A igreja, os salvos, voltarão para a casa do Pai. Que maravilhoso! Nós temos esta convicção, esta confiança, que nós, os salvos, voltaremos um dia para a casa do Pai. Quer dizer, andar com o próprio Deus da criação, com Jesus que morreu na cruz. E o sepulcro está vazio, nós estaremos com Ele e Ele conosco, como diz Apocalipse. Que maravilhoso, que poder Ele tem. Ele sabe quem é salvo, quem não é salvo. E ainda mais, o terceiro e o último ponto. O imenso poder foi entregue para a igreja. Pode colocar, fazendo favor, Mateus 28. E pôs todas, aliás, Mateus 28, 5 a 8. Tá? Lá diz o seguinte: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, olha, fala para o teu vizinho, não tenha medo. Agora, para o outro lado, não tenha medo. A palavra final não é do homem, mas é de Jesus Cristo, amém? Pode aplaudir novamente, a Ele a honra, a Ele a glória, porque a palavra final é dele, não é nosso. E ainda nos diz então que foi crucificado. Não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado, e Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde Ele jazia, onde Ele estava. Então notem o convite que Jesus fala para as mulheres que foram lá no túmulo no domingo de manhã. Na sexta-feira o mundo chorou pela morte de Jesus. O diabo vibrou, mas no domingo se inverteram. A humanidade vibrou e o diabo foi derrotado. Notem que Ele sempre terá o poder, a palavra final. Então Ele morreu provisoriamente para salvar, para perdoar você, a sua vida e a minha vida. Nos diz então, não temais, não tenham medo daquilo que os jornais dizem. Leia mais a Bíblia do que os jornais, porque eles vão te incentivar, eles vão te fortalecer. E ainda o sepulcro está vazio, mas o coração dos salvos está cheio de alegria. O sepulcro estava vazio, mas o nosso coração se enche de alegria, de júbilo, de festa, porque Ele ressuscitou. Ele não está aqui, mas Ele não estava, o sepulcro está vazio. Ide, pois, e anunciar estas coisas. Então, quer dizer, este poder foi entregue para a igreja, para você e para mim. Não entregue o ministério que Deus te confiou. Isto me dói quando uma pessoa falou: eu quero descansar. Depois nós vamos descansar na eternidade. Pastor Arthur, ele não é pastor porque é filho do pastor. Ele ralou, ele levantava às 5 horas da manhã para trabalhar numa firma em Cambé, como é que chama? Ou em Embrapa, e de noite fazia faculdade, porque nós não tínhamos condições de sustentar. Então, depois ele tinha propostas em São Paulo, nos Estados Unidos, mas ele decidiu servir a Deus. Se ele tivesse milhões, eu talvez já estaria morto, de desgosto. Mas assim me alegro, porque ele está dando continuidade das gerações. É isso que interessa para nós.
As gerações precisam saber quem nós somos. Quando aceitamos a Jesus, eles precisam ver os pais, os familiares inclusos no reino de Deus. Isso é importante para todos nós. Por isso diz, não temas, ele não está aqui. E depois, depressa e anunciai. Quer dizer, é para ir depressa, rápido, para anunciar as boas novas. Isso vale para nós hoje. Nós não sabemos quanto tempo nós estaremos aqui. Porque ele pode voltar a qualquer hora. O mundo não tem mais estrutura para muito tempo. Por isso, nós precisamos crer no poder de Deus. Descansar no poder de Deus. Ide, depressa, levantai. E ele entregou para a igreja, diz em Efésios 1:22, pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça, sobre todas as coisas o deu à igreja, para o povo de Deus. Amém? Que maravilhoso! Ele concluiu a sua obra aqui na terra, subiu. É um sinal que terminou a sua obra aqui. E nós estamos substituindo no ministério, não no poder. O poder está em nós, a palavra final é dele. E nós vamos dar continuidade até que vai tocar a trombeta, soar ou tocar e nos levar para a eternidade. O missionário chamado Wilken, ele era da Inglaterra. Ele teve uma chamada e foi para a África, lá ele trabalhou quase 40 anos. E lá Deus o levou. Ele foi com a família, imagina, na época, era uma época muito difícil. Mas ele deixou Inglaterra. Deixou o bem bom, para usar o português franco, e foi para a Índia, para a África. Lá ele morreu. E aí chegaram as pessoas da Inglaterra para levar o seu corpo. E os presbíteros, pastores daquela região falaram, não, vocês podem levar o corpo, mas o coração dele vai ficar na África. Eles foram lá, abriram o corpo. Cortaram o coração e enterraram na África. E colocaram uma placa para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Isto é, porque ele aqui lutou, chorou, orou, realizou milagres, levou milhares de pessoas a Cristo. E para vocês terem uma ideia, para alguns, era 30 quilômetros. Meio-dia para ir e meio-dia para voltar. Mas eles não perdiam o culto. Eles estavam lá. E hoje as gerações falam deste homem, desta família, que entregou sua vida e realizou a obra de Deus aqui na terra. Eu pergunto, por que nós desistimos tão rapidamente? Não se curve diante de problemas. É preferível você sofrer um tempo aqui, mas depois gozar de toda a eternidade. E Abacuque 3 diz, aviva, Senhor, a tua igreja na metade do caminho. Por que na metade do caminho? Porque aí começam a esfriar. Ouvem o que os outros dizem e não ouvem a voz de Deus. O poder de Deus, não tomem posse do poder de Deus. O véu escureceu para que você pudesse brilhar, para que você e eu pudéssemos chegar na presença de Deus, a hora que nós quisermos, nos curvar para orar. E a Bíblia nos diz, então, nenhuma perseguição vai impedir o avanço da igreja. Se você for no Google, você vai ver como a Europa, a Alemanha, Estados Unidos,
Escócia e outros países, templos gigantescos, hoje são bares, prostíbulos, foram comprados, não tem uma cadeira, não tem um banco, porque os pais não ensinaram os seus filhos, a geração, a permanecer no caminho de Deus. O mundo ainda quer ver o que Deus é capaz de fazer com pessoas compromissadas com Ele. Estou terminando. Quem escreveu, vai escrever a tua história, foram as mãos de Jesus no Calvário. Amém? Foram eles que escreveram, para que você pudesse ser feliz. João Batista, estou terminando o louvor, já pode subir. Pilatos disse: que farei de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Maria Madalena foi anunciar, onde Jesus expulsou 7 demônios. Ela foi a primeira missionária estabelecida por Jesus. Vai para Galiléia, fala para eles que eu vou adiante de vós. Então não tenha medo, Jesus está na frente, é somente seguir. A maior escolha pelo maior milagre que é a salvação. O túmulo está vazio. Aí surge o povo de Deus. O túmulo está vazio. É a vitória do povo de Deus sobre o pecado. O túmulo está vazio. Com isto nós temos a esperança, porque o diabo foi vencido. A morte foi vencida. O túmulo está vazio, nós somos pessoas vitoriosas enquanto vivermos aqui, para deixarmos para a nossa geração aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Fala para o teu vizinho: o túmulo está vazio e você é a pessoa vitoriosa. Amém? Pode aplaudir este Deus maravilhoso.